O Guardador de Rebanhos, de Fernando Pessoa. 32. Ontem à tarde. Ontem à tarde o homem das cidades falava à porta da estalagem. Falava comigo também. Falava da justiça e da luta para haver justiça, e dos operários que sofrem, e do trabalho constante e dos que têm fome, e dos ricos que só têm costas para isso. E olhando para mim, viu-me lágrimas nos olhos e sorriu com agrado, julgando que eu sentia o ódio que ele sentia, e a compaixão que ele dizia que sentia. Mas eu mal o estava ouvindo. Que me importam a mim os homens, e o que sofrem ou supõem que sofrem? Sejam como eu, não sofrerão. Todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros, quer para fazer bem, quer para fazer mal. A nossa alma e o céu e a terra bastam-nos. Querer mais é perder isto e ser infeliz. Eu no que estava pensando quando o amigo de gente falava, e isso me comoveu até as lágrimas. Era como o murmúrio longínquo dos chocalhos a esse entardecer, não parecia os sinos de uma capela pequenina, a que fossem à missa as flores e os regatos, e as almas simples como a minha. Louvado seja Deus que não sou bom, e tenho o egoísmo natural das flores e dos rios que seguem o seu caminho, preocupados sem o saber, só com florir e ir correndo. É essa a única missão no mundo. Essa, existir claramente, e saber fazê-lo sem pensar nisso. E o homem calara-se, olhando o poente. Mas que tem com o poente quem odeia e ama? 33. Pobres das flores. Pobres das flores dos canteiros dos jardins regulares, parecem ter medo da polícia, mas tão boas que florescem do mesmo modo e têm o mesmo sorriso antigo, que tiveram para o primeiro olhar do primeiro homem, que as viu aparecidas e lhes tocou levemente para ver se elas falavam. 34. Acho tão natural que não se pense. Acho tão natural que não se pense que me ponho a rir às vezes sozinho. Não sei bem de quê, mas é de qualquer coisa que tenha que ver com haver gente que pensa. Que pensará o meu muro da minha sombra? Pergunto-me às vezes isto até dar por mim, a perguntar-me coisas. E então desagrado-me e incomodo-me, como se desse por mim com o pé dormente. Que pensará isto daquilo? Nada pensa nada. Terá a terra consciência das pedras e plantas que tem? Se ela a tiver, que a tenha. Que me importa isso a mim? Se eu pensasse nessas coisas, deixaria de ver as árvores e as plantas, e deixava de ver a terra, para ver só os meus pensamentos. Entristecia e ficava às escuras. E assim, sem pensar, tenho a terra e o céu. 35. O luar. O luar através dos altos ramos, dizem os poetas todos que ele é mais que o luar através dos altos ramos. Mas para mim, que não sei o que penso, o que o luar através dos altos ramos é, além de ser o luar através dos altos ramos, é não ser mais que o luar através dos altos ramos. 36. Há poetas que são artistas. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como um carpinteiro nas tábuas. Que triste não saber florir, ter que pôr verso sobre verso, corno quem constrói um muro, e ver se está bem e tirar se não está. Quando a única casa artística é a terra toda, que varia e está sempre bem e é sempre a mesma. Penso nisto, não como quem pensa, mas como quem respira, e olho para as flores e sorrio. Não sei se elas me compreendem, nem sei eu as compreendo a elas, mas sei que a verdade está nelas e em mim, e na nossa comum divindade de nos deixarmos ir e viver pela terra, e levar ao solo pelas estações contentes, e deixar que o vento cante para adormecermos, e não termos sonhos no nosso sono. 37. Como um grande borrão. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens que ficam. Vem um silvo vago de longe na tarde muito calma, devem ser de um comboio longínquo. Neste momento, vem-me uma vaga saudade e um vago desejo plácido que aparece e desaparece. Também às vezes, à flor dos ribeiros, formam-se bolhas na água,
que nascem e se desmancham e não têm sentido nenhum, salvo serem bolhas de água que nascem e se desmancham. 38. Bendito seja o mesmo sol. Bendito seja o mesmo sol de outras terras, que faz meus irmãos todos os homens, porque todos os homens, um momento no dia, o olham como eu, e nesse puro momento, todo limpo e sensível, regressam lacrimosamente, e com um suspiro que mal sentem ao homem verdadeiro e primitivo, que via o sol nascer e ainda o não adorava, porque isso é natural, mais natural que adorar o ouro e Deus, e a arte e a moral. 39. O mistério das coisas. O mistério das coisas, onde está ele? Onde está ele que não aparece, pelo menos a mostrar-nos que é mistério? Que sabe o rio disso e que sabe a árvore? E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens pensam delas, rio como um regato que soa fresco numa pedra, porque o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. É mais estranho do que todas as estranhezas e do que os sonhos de todos os poetas e os pensamentos de todos os filósofos, que as coisas sejam realmente o que parecem ser, e não haja nada que compreender. Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos. As coisas não têm significação, têm existência. As coisas são o único sentido oculto das coisas. 40. Passa uma borboleta. Passa uma borboleta por diante de mim, e pela primeira vez no universo eu reparo que as borboletas não têm cor nem movimento, assim como as flores não têm perfume nem cor. A cor é que tem cor nas asas da borboleta. No movimento da borboleta, o movimento é que se move. O perfume é que tem perfume no perfume da flor. A borboleta é apenas borboleta, e a flor é apenas flor. 41. No entardecer. No entardecer dos dias de verão, às vezes, ainda que não haja brisa nenhuma, parece que passa, um momento, uma leve brisa. Mas as árvores permanecem imóveis, em todas as folhas das suas folhas, e os nossos sentidos tiveram uma ilusão. Tiveram a ilusão do que lhes agradaria. Ah, os sentidos, os doentes que veem e ouvem. Fôssemos nós como devíamos ser, e não haveria em nós necessidade de ilusão. Bastar-nos-ia sentir com clareza e vida, e nem repararmos para que há sentidos. Mas graças a Deus que há imperfeição no mundo, porque a imperfeição é uma coisa, e haver gente que erra é original, e haver gente doente torna o mundo engraçado. Se não houvesse imperfeição, havia uma coisa a menos, e deve haver muita coisa, para termos muito que ver e ouvir. 42. Passou a diligência. Passou a diligência pela estrada, e foi-se, e a estrada não ficou mais bela, nem sequer mais feia. Assim é a ação humana pelo mundo afora. Nada tiramos e nada pomos. Passamos e esquecemos. E o sol é sempre pontual todos os dias. 43. Antes o voo da ave. Antes o voo da ave que passa e não deixa rasto, que é a passagem do animal que fica lembrada no chão. A ave passa e esquece, e assim deve ser. O animal onde já não está e por isso de nada serve, mostra que já esteve, o que não serve para nada. A recordação é uma traição à natureza, porque a natureza de ontem não é natureza. O que foi não é nada, e lembrar é não ver. Passa, ave, passa, e ensina-me a passar. 44. Acordo de noite. Acordo de noite subitamente, e o meu relógio ocupa a noite toda. Não sinto a natureza lá fora. O meu quarto é uma coisa escura com paredes vagamente brancas. Lá fora há um sossego como se nada existisse. Se o relógio prossegue o seu ruído, e esta pequena coisa de engrenagens que está em cima da minha mesa abafa toda a existência da terra e do céu. Quase que me perco a pensar o que isto significa, mas estaco e sinto-me sorrir na noite com os cantos da boca, porque a única coisa que o meu relógio simboliza ou significa, enchendo com a sua pequenez a noite enorme, é a curiosa sensação de encher a noite enorme
com a sua pequenez. 45. Um renque de árvores. Um renque de árvores lá longe, lá para a encosta. Mas o que é um renque de árvores? Há árvores apenas. Renque e o plural árvores não são coisas, são nomes. Tristes as almas humanas que põem tudo em ordem, que traçam linhas de coisa a coisa, que põem letreiros com nomes nas árvores absolutamente reais e desenham paralelos de latitude e longitude sobre a própria terra inocente e mais verde e florida do que isso. 46. Deste modo ou daquele modo? Deste modo ou daquele modo, conforme calha ou não calha, podendo às vezes dizer o que penso, e outras vezes dizendo o mal e com misturas. Vou escrevendo os meus versos sem querer, como se escrever não fosse uma coisa feita de gestos, como se escrever fosse uma coisa que me acontecesse, como dar-me o sol de fora. Procuro dizer o que sinto, sem pensar em que o sinto. Procuro encostar as palavras à ideia, e não precisar de um corredor, do pensamento para as palavras. Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. O meu pensamento, só muito devagar, atravessa o rio a nado, porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram usar. Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, e raspar a tinta com o que me pintaram os sentidos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras. Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, mas um animal humano que a natureza produziu. E assim escrevo, querendo sentir a natureza, nem sequer como um homem, mas como quem sente a natureza e mais nada. E assim escrevo, ora bem, ora mal, ora acertando com o que quero dizer, ora errando, caindo aqui, levantando-me acolá, mas indo sempre no meu caminho como um cego teimoso. Ainda assim sou alguém. Sou o descobridor da natureza. Sou o argonauta das sensações verdadeiras. Trago ao universo um novo universo, porque trago ao universo ele próprio. Isto sinto e isto escrevo, perfeitamente sabedor e sem que não veja, que são 5 horas do amanhecer, e que o sol, que ainda não mostrou a cabeça por cima do muro do horizonte, ainda assim já se lhe vêem as pontas dos dedos, agarrando o cimo do muro, do horizonte cheio de montes baixos. 47. Num dia excessivamente nítido. Num dia excessivamente nítido, dia em que dava a vontade de ter trabalhado muito, para nele não trabalhar nada. Entrevi como uma estrada por entre as árvores, o que talvez seja o grande segredo, aquele grande mistério de que os poetas falsos falam. Vi que não há natureza, que natureza não existe, que há montes, vales, planícies, que há árvores, flores, ervas, que há rios e pedras, mas que não há um todo a que isso pertença, que um conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. A natureza é partes sem um todo. Isto é talvez o tal mistério de que falam. Foi isto que se pensar nem parar. Acertei que devia ser a verdade, que todos andam a achar e que não acham, e que só eu, porque a não fui achar, achei. 48. Da mais alta janela da minha casa. Da mais alta janela da minha casa, com um lenço branco, digo adeus aos meus versos que partem para a humanidade. E não estou alegre nem triste. Esse é o destino dos versos. Escrevi-os e devo mostrá-los a todos, porque não posso fazer o contrário. Como a flor não pode esconder a cor, nem o rio esconder que corre, nem a árvore esconder que dá fruto. Ei-los que vão já longe como que na diligência, e eu sem querer sinto pena, como uma dor no corpo. Quem será que os terá? Quem sabe a que mãos irão? Flor colheu-me o meu destino para os olhos. Árvore, arrancaram-me os frutos para as bocas. Rio, o destino da minha água era não ficar em mim. Submeto-me e sinto-me quase alegre como quem se cansa de estar triste. Ide de mim, passa a árvore e fica dispersa pela natureza. Murcha a flor e o seu pó dura sempre. Corre o rio e entra no mar, e a sua água é sempre a que foi sua. Passo e fico, como o universo. 49. Meto-me para dentro. Meto-me para dentro e fecho a janela.
Trazem o candeeiro e dão as boas noites, e a minha voz contente dá as boas noites. Oxalá a minha vida seja sempre isto, o dia cheio de sol ou suave de chuva, ou tempestuoso como se acabasse o mundo, a tarde suave e os ranchos que passam, fitados com o interesse da janela. O último olhar amigo dado ao sossego das árvores, e depois fechada a janela, o candeeiro aceso, sem ler nada, sem pensar em nada, nem dormir. Sentir a vida correr por mim como um rio por seu leito, e lá fora, um grande silêncio como um Deus que dorme.